Olá, tudo bom? Estamos cada vez mais próximos do fim, mas mesmo assim eu preciso te agradecer pela sua paciência em me ouvir. Eu sempre digo, não deve ser nada fácil, eu tenho absoluta convicção disso, mas sei também que você tem sido muito esforçado, muito dedicado e não à toa já chegou a esse estágio dessa nossa capacitação sobre empreendedorismo. Lição nova, assunto novo, ainda dentro do contexto das competências que o empreendedor precisa desenvolver para ser bem-sucedido na atividade. O assunto de hoje é a comunicação. De modo geral, eu noto muito engano em relação ao assunto comunicação. Discordo aquelas pessoas que falam muito são as pessoas que se comunicam bem. Se comunicar bem não tem necessariamente relação com falar muito. Comunicação tem a ver com estabelecer um referencial comum entre duas pessoas, para que elas possam se entender. Comunicação envolve, então, não apenas falar, mas também a capacidade de ouvir. Comunicação também envolve a capacidade de se comunicar não apenas através da comunicação verbal, mas também da comunicação não verbal. Esses e outros assuntos serão objeto da lição de hoje, em que nós vamos falar sobre comunicação e especialmente a comunicação não envolve apenas falar sobre coisas boas. A comunicação também envolve, de vez em quando, falar sobre as coisas que precisam ser melhoradas. Se o empreendedor não souber falar sobre a comunicação daquilo que precisa ser melhorado e não souber ouvir, certamente terá problemas na sua atividade. Eu espero que vocês me acompanhem. Vamos em frente e, mais uma vez, muito obrigado. Como dito, a eficácia na comunicação não se avalia pelo quanto ou pela forma que uma pessoa fala. Falar muito e falar bem não são sinais de boa comunicação. A boa comunicação, que funciona, depende da capacidade de se estabelecer referenciais comuns em relação a outras pessoas. A comunicação eficaz depende de entender e se fazer ser entendido. O empreendedor irá precisar dessa competência chamada de comunicação para obter sucesso em sua atividade. Agora que está claro que a comunicação não depende apenas de falar, mas também de ouvir, é importante abordarmos o que chamamos de escuta ativa. A escuta ativa é a ação de escutar com plena atenção e ainda procurar transmitir a outra pessoa a clara impressão de que se está ouvindo. Para isso, manter contato visual e tomar cuidado com a expressão corporal e facial são cuidados importantes. Fazer perguntas também é importante para mostrar a outra pessoa que você está interessado no assunto. Paráfrases também são importantes. Diga à pessoa o que ela disse a você de um outro modo, para testar se compreendeu e para deixar claro que está acompanhando bem a conversa. A atenção plena na comunicação deve ocorrer tanto ao falar quanto ao ouvir. Pare o que está fazendo, concentre-se na conversa, mantenha contato visual, seja falando ou escutando. Além disso, quando estiver falando, tenha o cuidado de se certificar de que foi bem compreendido. Essa é uma tarefa de quem emite a comunicação. A comunicação serve, dentre outras coisas, para orientar. O empreendedor precisará orientar sua equipe, seus fornecedores e, às vezes, até mesmo um cliente. A ferramenta de comunicação para orientação é o feedback. O feedback é um retorno a alguém sobre desempenho, comportamento ou sobre uma situação que precisa ser discutida. Esse retorno deve ser usado, sobretudo, para orientar. Se algo está bom e deve continuar assim, a outra parte envolvida precisa saber. Se algo deve ser melhorado, a outra parte também precisa saber. Chamamos isso de feedback positivo e feedback corretivo. O primeiro serve para dizer isso, continue dessa forma, e costuma servir para elogiar, para reconhecer. O segundo serve para dizer algo precisa melhorar, ou seja, para corrigir. O feedback positivo, quando bem usado, para reconhecer e elogiar, pode ser um importante estímulo motivacional. Já o feedback corretivo também pode ser usado como forma de estimular a motivação,
desde que seja aplicado com uma série de cuidados. Jamais se deve usar o feedback corretivo apenas para extravasar tensões ou tratar pessoas sem a devida educação. Se quiser acertar na hora do feedback corretivo, siga os seguintes passos. Primeiro, seja objetivo, fale sobre uma situação específica e evite generalizações. Segundo, seja discreto, não exponha a pessoa na frente de outros. Prefira uma conversa reservada. Terceiro, seja impessoal, fale sobre o trabalho, o erro, a conduta, mas não fale sobre a pessoa. E por fim, é claro, seja um ouvinte. Fale, mas também esteja preparado para ouvir. Além da escuta ativa e do feedback, algo importante a receber atenção na comunicação é a chamada comunicação não verbal. Nesse tipo de comunicação, não se usa a fala ou a escrita. Ela é feita através de sinais como linguagem corporal e expressões faciais. O empreendedor precisa saber controlar a comunicação não verbal. Afinal, por meio dela, ele pode ocultar ou revelar algo que não seria dito através das palavras. Espero que essas informações sobre comunicação ajudem você a praticar a escuta ativa, o feedback e a comunicação não verbal, que são 3 importantes pontos para a atividade empreendedora. Muito obrigado!